Sejam bem-vindos ao Planeta Braga, programa onde vamos fazer a análise ao empate do Sporting Clube de Braga frente ao Paços de Ferreira. Empate a 0 neste jogo que foi na capital do Móvel. Rui, começando por si, aqui um pouco sobre este jogo, que análise é que faz este empate do Sporting Clube de Braga frente a um adversário que soube criar oportunidades e é também um adversário difícil nos jogos em casa? Sim, boa tarde. Eu previ um bocadinho isto e anunciei isso no último programa, ou seja, a qualidade do Braga, a qualidade dos seus jogadores, do seu jogo, é superior ao Paços de Ferreira, mas tínhamos que igualá-los no mínimo no trabalho, na entrega, na disciplina, na intensidade, na agressividade, para podermos superar este adversário, que é um adversário valoroso, sempre difícil e que pratica bom futebol e que traz já um grupo de jogos para trás de grande qualidade. Portanto, é uma equipa que está perfeitamente, nesta altura, preparada para o campeonato. E era isso, e foi isso que eu lancei na semana passada e foi isso que aconteceu, ou seja, o Sporting Braga, o Paços de Ferreira respeitou muito a equipa do Sporting Braga, sabia da valia do Sporting Braga, da mais-valia do Sporting de Braga e soube parar bem o jogo. E depois o que é que meteu? Agressividade, meteu vontade e a espaços conseguiu igualar o Braga no jogo. Eu não digo que o Braga tenha feito um mau jogo, porque há pormenores e há tempos durante os 90 minutos em que o Braga tem um jogo dominado, o Braga tem mais posse de bola, só que há um pormenor aqui que não aconteceu, que é, acho, na minha perspectiva, que ao Braga faltou essa intensidade, faltou essa agressividade, quer ofensiva, quer defensivamente, e principalmente defensivamente nos homens da frente. E depois tem um pormenor que é um dado curioso, que é o Sporting Braga era a equipa até este jogo com mais remates à baliza. Nesta jornada. E com uma média de mais ou menos 16 remates por jogo. O Braga fez 8 remates por jogo, 2 enquadrados. Ou seja, muito curto para se ganhar este jogo, o que não quer dizer que não pudesse ter acontecido, não é? Mesmo assim podia ter acontecido. Mas eu li as declarações do Carlos Carvalhal e eu estou perfeitamente de acordo. Quer dizer, a equipa, não tanto na finalização, porque tivemos poucas oportunidades de finalização, não é? Há aquela situação do Galeno já na parte final, e mesmo o Chiquinho ainda na primeira parte, mas não temos assim tantas oportunidades quanto isso. Mas mais estou de acordo exatamente na falta de intensidade e agressividade em relação ao jogo e aquilo que nós temos que fazer, porque se vocês repararem, já estão disputados, penso que 7 jogos, há 6 empates e uma vitória, que foi a vitória do Benfica, e foi como a gente sabe, não é? Se calhar com a expulsão do guarda-redes não tinha acontecido. Portanto, os jogos são difíceis, são disputados, são equilibrados, e então tem que haver, o que tem que prevalecer, para além da qualidade que nós temos e muita, é essa agressividade, essa vontade, esse discernimento, e depois, na hora da decisão, conseguirmos estar mais eficazes. Barroso, concordo aqui com a ideia do Rui, que cada vez são jogos mais difíceis, adversários também que causam muitas dificuldades. O que é que faltou aqui ao Sporting Clube Braga para conseguir levar os 3 pontos? Boa tarde, antes de mais. Sim, sem dúvida, nós falamos aqui que o jogo ia ser extremamente complicado, porque o Paços de Ferreira, em casa principalmente, é muito agressivo, tem jogadores rápidos. O Paços de Ferreira deu um bocadinho de bola ao Sporting Braga e depois nas transições acabou por ter uma outra chance que poderia ter marcado.
E como disse o Rui bem, a transição começava porque a agressividade logo na parte ofensiva não era muito. E quando sai da parte defensiva, depois há sempre os desequilíbrios na zona do meio campo, na defesa do Sporting Braga. Teve sempre muitos problemas nesse aspecto. E depois há uma coisa que foi muito importante. Na segunda parte, penso eu que o Sporting Braga esteve mais por cima pelo jogo, só que não criou mais oportunidades porque na hora da definição do último passe nunca conseguiu ser eficaz. Porque se consegue, o Galeno tem ali 2 ou 3 ou 4 jogadas. Sim, de mais desequilíbrio. Que dava sempre mais um toque. Ou então, uma altura, e muito bem, já rematou a baliza, podia ter feito o golo, mas tinha o Piazon, se não me engano, ali mesmo ao lado, que era só encostar. E penso que nessa parte do Sporting Braga acabou por ser prejudicado, ou prejudicou-se ele mesmo, porque naquela zona do campo, se não houver boa definição, não há hipótese nenhuma para marcar golos. Ainda mais com o Passos Ferreira ali a tentar assegurar o empate, penso que o empate para eles que era bom. Ia ser uma equipa organizada também. Muito organizada, também acaba, na minha opinião, acaba por ser justo o empate, mas se há naquela altura melhor definição, o Sporting Braga tinha trazido os 3 pontos, porque penso que teve ali na última meia hora jogadas que podia, se define bem, podia perfeitamente ter conseguido a vitória. No final do jogo, em declarações à Next, Carlos Carvalhal frisou precisamente esse ponto, que a falta de eficácia acabou por ser aqui também uma grande entrave àquilo que foi o jogo do Sporting Clube Braga. O que é que deve ser feito também para que as oportunidades sejam criadas, mas que haja mais definição na hora de rematar a baliza? Mais convicção, porque quando é convicto a rematar, agora acredito, e nós falamos aqui também, que se o Sporting Braga, se não conseguir igualar em termos de agressividade, em termos de atitude em relação às equipas adversárias, depois vai ter problemas. Porque a qualidade do Sporting Braga é maior. Se conseguir igualar tudo isso, agora não pode ser só hoje faz-se isso e amanhã já não se faz. O Sporting Braga está num patamar que a agressividade, a atitude, eu estou cheio de dizer, os jogadores e todas as equipes podem jogar mal. Mas a competitividade e a atitude têm que estar sempre presente. Isso é que nunca pode faltar. O resto, depois, se ganha ou não, isso já é outra história. Agora podia, de facto, ali naquela altura da definição, definir melhor e podia perfeitamente, porque há dias que marcas 2 ou 3 golos e podes definir mal. As coisas fluem mais facilmente. E até podes falhar mais algumas definições mal feitas, mas já marcas 2 ou 3 golos. Agora, quando vem 1, 2, 3, 4 e depois não defines bem e não marcas golo, o tempo vai passando e os adversários começam a pensar que assim nós vamos conseguir os nossos objetivos. E o Sporting Braga não pode deixar que isso aconteça. Rui, são 2 empates nos 2 últimos jogos, 2 empates a 0, adversários diferentes, também cada um com a sua capacidade de jogo, mas o que é que tem faltado aqui à equipa de Carlos Carvalhal para ofensivamente conseguir marcar? É um bocadinho a história do copo meio cheio e meio vazio, não é? Não marcou, mas também não sofreu. Exatamente. Não é? E isso também temos que valorizar essa parte que é não sofreu. E eu acho que a equipa defensivamente esteve bem do meio campo para trás. Não é? Ou seja, os 3 centrais estiveram muito bem. Eu acho que o Diogo Leite, de todos que estrearam, foi aquele que Mais solto, esteve melhor, que se desinibiu mais. Esperava muito mais do... o Braga a chegar neste sistema, os 2 laterais têm que ter muita agressividade ofensiva, têm que ser jogadores que têm que desequilibrar. O Fábio não conseguiu isso, por isso o Carlos ter feito a substituição e meter o Galeno lá. O Ian Couto não conseguiu isso também. Eu esperava um bocadinho isso dele, tanto mais que depois acaba por ser substituído também pelo Fabiano. O Al-Musrati foi aquilo que nós esperámos. O André Horta, a espaços, conseguiu ultrapassar linhas e o que nos faltou foi exatamente essa agressividade, criatividade, intensidade nos outros homens da frente. Como conjugar essa gente agora? Não vai ser fácil, não é? A lesão de Yuri, mesmo em cima do jogo, atrapalha também um bocadinho,
porque o Yuri normalmente quando entra acrescenta qualquer coisa à equipa. É um jogador que mal esteve disponível, começou logo a ser muito Acrescenta qualquer coisa à equipa e foi uma pena muito grande que ele não pudesse estar no jogo, porque a equipa do Braga é uma equipa, habituou-nos a ser uma equipa arejada, dinâmica, estimulante, e faltou um bocadinho isso. Para além desta situação, o arrastar ainda das lesões do Castro, do Sequeira, causa aqui algum desconforto. Em todo o caso, mesmo com os jogadores que lá estavam, eu acho que nós deveríamos e poderíamos ter feito mais. Faltou exatamente isso, foi intensidade, faltou meter intensidade no jogo, faltou contra uma equipa que não é fácil, não é? Agressividade, a reação rápida à perca da bola, foi aquilo que eu acho que faltou um bocadinho no Braga, que é aquilo que o Braga costuma fazer bem. E de resto, eu acho que o Braga, a gente chega no final do jogo e diz assim, o Braga dominou este jogo, tem mais posse de bola, certo? Mas chegamos ao fim e temos 8 remates, com duas oportunidades, ou melhor, dois remates à baliza. Aqui, eu esperava mais de alguns jogadores, sem dúvida. E eu não tenho que esconder isso, até porque acho que nós temos que ser sérios na análise. Eu esperava muito mais do Ian Couto, exatamente nessa dinâmica ofensiva, principalmente na dinâmica ofensiva, porque a equipa defensivamente teve muito bem. Esperava um bocadinho mais, não é que ele tenha jogado mal, mas eu acho que o Chiquinho ainda esteve ali um bocadinho corpo estranho, e um jogador que eu acho que era importante também, quando falamos em termos daquilo que falhou no jogo, e que foi a agressividade ou a reação à perca, Mário Gonzalez. Muito sinceramente, acho que foi um jogador que falhou nisso. A defesa começa ali, começa com ele, e acho que há muita pouca agressividade ou pouca entrega do jogador. Se calhar tem outros atributos, mas faltou ali qualquer coisa na parte ofensiva da equipa que fizesse com que o Passos Ferreira não tivesse, não se sentisse à vontade a espaços no jogo, e nós poderíamos ter retirado daqui 3 pontos num jogo que, com um bocadinho mais daquilo que nós falámos, estaria ao nosso alcance. Barroso, sinal mais para esta jornada e para este jogo do Sporting Clube Braga? Foi um jogo difícil de ver um jogador que se destacasse. Tenho uma fez uma outra boa defesa, na primeira parte principalmente. Penso que o Médio entrou bem outra vez, que veio do Júlio Vicente. O Lucas Mineiro. O Lucas Mineiro entrou muito bem naquela altura que entrou, mas ainda é pouco tempo, nunca gostava mais de o ver de início. Tem entrado bem nos jogos que temos visto. Temos falado aqui também dele. É bom jogador, agora depois temos que ver. Não vi assim um jogador que sinceramente, que assim que houvesse aquele destaque, até porque o Sporting Braga acabou por não marcar golos, não criar muitas oportunidades de golo. Mas é certo é que o Sporting Braga, e todos sabemos, tem muita qualidade. Agora precisa é que encarar todos os jogos da mesma maneira, com a mesma seriedade para levar estas equipas, porque as equipas todas sabem jogar bom futebol. Vão jogar contra o Sporting Braga, que neste momento é uma equipa de outro patamar. E como já falámos aqui, se o Sporting Braga não igualar, os jogadores do Sporting Braga não igualar a atitude, a rapidez, a perca de bola quando a perdem, tentar logo recuperar, isso vão ter problemas sem dúvida nenhuma. Portanto, há que pensar agora no jogo da quinta-feira, mas foi um jogo, infelizmente, que empatou, que eu pensei que poderia ganhar, e poderia ter feito isso com certeza. Mas também sabia que era um jogo muito difícil em Passos Ferreira. O Passos Ferreira cria muitos problemas às equipas que lá vão. É muito complicado. Mas o Sporting Braga
para dar o saltozinho também tem que chegar lá e impor a sua qualidade. Rui, já falou aqui de vários jogadores, do nível deles, mas há aqui algum sinal mais que destaque neste jogo? A entrada do Galeno podia ter sido decisiva, mais uma vez, não é? O problema do Galeno é um bocadinho este que revelou neste jogo, que é toda aquela intensidade que ele mete no jogo. Ele hoje, taticamente, é um jogador muito mais completo, até em termos defensivos, que era uma coisa que ele não tinha. A jogar neste sistema, então, tem aquele corredor que é todo dele, campo aberto. Faltou e tem faltado ao Galeno muitas das vezes o critério na decisão, no último passo, na finalização. Porque a nível de desequilíbrio, sabemos de resto, a está lá capacidade tudo, de Galeno. Está lá tudo e a gente às vezes brinca um bocado com isso, mas se ele tivesse isso tudo, hoje jogava no Real Madrid, não é? Ou no Barcelona, ou no Paris Saint-Germain. Mas a verdade é que nós esperámos dele sempre mais qualquer coisa e ele teve isso. Fez tudo bem, faltou-lhe o critério no último terço e podia ter dado, tal como nos últimos jogos que o Sporting Braga teve, de conseguir ganhar os jogos nos últimos momentos. Eu não destaco ninguém individualmente, eu acho que em termos defensivos a equipa teve muito bem, independentemente de um lance ou outro, mas isso não é uma questão da parte defensiva, entre os guarda-redes, os três centrais, o Al-Musrati, esse conjunto de jogadores, esse losango que está ali, funcionou muito bem e deu liberdade a toda a gente. Os grandes problemas na primeira parte até foi pelo lado do Yuri. As jogadas foi quase todas por esse lado. O Braga criou um bloco muito forte atrás que dava possibilidades para que os jogadores se libertassem, porque a equipa estava muito bem organizada atrás. Portanto, eu valorizo muito aquilo que foi feito, o conjunto de 3, 4 jogadores que estavam ali, que estiveram muito, muito atentos sempre a esta equipa do Passos, que é perigosa. E depois faltou-nos qualquer coisa em termos de criatividade, disponibilidade, agressividade. Essa foi a parte negativa do jogo. Muito bem, olhamos agora também para a classificação do campeonato. O Sporting Clube de Braga, que ocupa o 6º lugar com 8 pontos, vai defrontar o Tondela na próxima jornada do campeonato. Esta quinta-feira está de regresso à Liga Europa. O Sporting Clube Braga vai defrontar o Estrela Vermelha, aliás, na primeira jornada do Grupo F. Rui, aqui o início de uma nova competição. Que expectativas é que tem para este primeiro jogo num grupo que é composto basicamente por 3 equipas que saltaram da qualificação da Liga dos Campeões para a fase de grupos da Liga Europa? Sim, é um grupo difícil. Penso que o treinador já falou sobre isso. Não tendo... É lógico que nós estamos a falar de uma Liga Europa e não estamos a falar da Champions League, quando se fala sempre daquelas grandes equipas, mas há muita equipa que não consegue estar na Champions League e que está para baixo, e veja-se o caso, por exemplo, do Tottenham ou da Roma, que estão na Conference League, sim, nem sequer estão na Liga Europa. Ou seja, as equipas são fortes, são equipas... 2 delas foram campeãs dos seus países e uma ficou em 2º lugar, ou seja, mesmo sendo de campeonatos que não estão ao nível do nosso, mas são equipas difíceis. Eu relembro só que nós, por exemplo, com o Ludogorets há poucos anos atrás, 2016, perdemos em casa 2-0 e fomos lá empatar 1-1. Precisamente. E esse 1-1 até foi muito importante para ficarmos em primeiro lugar no grupo. Ou seja, as equipas são fortes, têm que ser encaradas com muita seriedade. O Estrela Vermelha ainda não perdeu exatamente. No campeonato sérvio este ano. Mais o ambiente fortíssimo. O Sporting Braga também já o defrontou há uns anos esta parte. É um ambiente fortíssimo. É a melhor equipa nesta altura do seu campeonato. Não vai ser um jogo fácil. Acho que
Eu tenho a opinião para mim que este jogo é muito importante para o Sporting de Braga. O primeiro jogo e fora contra... No contexto geral, penso que o Estrela Vermelha será um candidato direto com o Sporting de Braga. E se nós fizermos um bom resultado lá, abre-nos perspectivas muito boas para aquilo que será esta fase de grupos. Mas nós vamos ter jogos muito difíceis. Por experiência própria, eu digo isto. Estas equipas são equipas que nos... que vêm de outros campeonatos, que não são campeonatos muito falados, mas são campeões, e que vêm da Champions League e que eliminaram já grandes equipas para chegar aqui. Portanto, não vai ser fácil. Antevejo um jogo bastante difícil, num ambiente bastante complicado e oxalá nós estejamos ao melhor nível. Barroso, tal como o Rui diz, um jogo importante, mas também um jogo difícil, este primeiro jogo que o Sporting Clube Braga vai ter pela frente. Sim, na história nos diz que a Estrela Vermelha sempre foi um campo muito, muito difícil para se jogar. Não só pela equipa que tem, mas também pelo ambiente que se cria ali naquele estádio. Normalmente é muito difícil lá ganhar. E o Sporting Braga, de facto, se quer aspirar a ter uma boa classificação na Liga Europa, é muito importante este primeiro jogo. Não só o Sporting Braga, com todas as equipas, no primeiro jogo é sempre muito importante, porque acaba por ganhar logo 3 pontos a uma equipa e deixar a outra para trás. Agora sabemos que vai ser muito difícil. Agora, se estivermos concentrados ou focados no jogo e a atitude se for a melhor, o Sporting Braga, acredito perfeitamente que possa ir lá a ganhar. Não só porque é bom para o Sporting Braga, porque estas equipas também se abrem mais em relação aos Paços Ferreira e aos Tondelas, e abre-se muito mais. E o Sporting Braga gosta desse tipo de jogo, equipas que se abram mais um bocado. Tem jogadores que interpretam muito bem esse tipo de jogo na transição e o Sporting Braga penso que tem boas possibilidades lá a ganhar. Agora, sabemos que é um jogo muito difícil de se jogar lá no Estrela Vermelha, porque o ambiente e a equipa deles é complicada e lá sim, eles têm uma atitude muito forte. O Sporting Clube Braga jogou este fim de semana, vai jogar na quinta, volta a jogar na segunda. Os jogos já eram exigentes, mas entra aqui também uma fase de ainda mais exigência, sobretudo exigência física. Sem dúvida, e penso que é aí que todos os jogadores têm que estar preparados para jogar. Acredito perfeitamente que vai haver alguma rodagem em alguns jogadores, porque os jogadores não são máquinas, têm o seu cansaço e o seu tempo de recuperação. Acredito perfeitamente que possa mudar alguns jogadores de uns jogos para os outros. Portanto, todos têm que estar imbuídos desse espírito. Para o Sporting Braga conseguir os objetivos e os resultados, tem que estar mesmo todo o grupo imbuídos nesse espírito, porque só em conjunto é que o Sporting Braga conseguirá os seus objetivos e penso que o vão conseguir. Já passaram por muitas dificuldades também em outros jogos e conseguir ultrapassá-los, portanto não penso que desta vez também o vão conseguir, sabendo que é sempre muito difícil jogar contra estas equipas e que vão ter que sofrer e no futebol quem sabe sofrer acaba por ter os resultados depois mais tarde. Rui, para terminarmos, esta é a fase em que um coletivo forte e um coletivo de qualidade tem que também dar uma boa resposta a nível de exigência de jogos que vamos ter agora pela frente. Sim. E temos esse coletivo. Não sei, não estou por dentro nesta altura da possibilidade de recuperação de algum jogador que esteja lesionado. Era importante nesta altura. O distanciamento entre jogos nesta altura é perfeitamente normal. Jogar no sábado, quinta, segunda, sim, já começa a não tem problema absolutamente nenhum. Os jogadores chegarão aos jogos perfeitamente recuperados, mesmo sem haver grandes alterações na equipa. O problema é quando os jogos são feitos com menos de 72 horas, aí é muito mais complicado. Nesta altura, mesmo com viagens, e não é só o Futebol Clube Porto que faz estas recuperações milagrosas, aquilo que o Futebol Clube Porto faz, que eu hoje vi na imprensa, já nós fazemos há muitos anos. Portanto, os jogadores chegam perfeitamente recuperados ao jogo. Uns podem ter problemas físicos, de lesão, uma coisa qualquer. Agora, em termos de recuperação, os jogadores vão chegar ao jogo perfeitamente recuperados e motivados, não é? Dizer que
São jogos aqui a ideia é um bocadinho mudar o chip entre os jogos da Liga Europa, depois do jogo do Tondela, como é que se motiva isso, mas o treinador tem a experiência suficiente para fazer isso. E nós, nesta altura, é pensar que mais na nossa equipa do que no adversário. Eu acho que a maneira como se vai conseguir conjugar todos estes jogadores criativos que o Braga tem nesta altura, não é? Alguns que jogarão na mesma posição e que se calhar num ou noutro jogo vão ter que jogar numa posição diferente, um melhor acerto na finalização, nos nossos avançados, e nós, quando falamos às vezes nos dois ponta-de-lanças que temos, dizer que o Chiquinho é um jogador que tem golo, o Ricardo Otto é um jogador que tem golo, portanto, nós temos gente para fazer golos. O Yuri também, exatamente, ou seja, que apareça outra vez essa criatividade, porque eu não contrariamente àquilo que as pessoas pensam, eu não acho que o Braga tenha feito um mau jogo em Paços de Ferreira, né? Nós esperávamos mais, isso é diferente. Estamos habituados a mais. Estamos habituados a mais. Agora, o Braga não fez um mau jogo, até porque o Braga tem um jogo dominado, praticamente dominado, tem mais posse de bola, jogou mais que o adversário. Agora, como nós sabemos da qualidade que tem o nosso plantel, esperamos sempre mais, estamos sempre à espera de mais qualquer coisa, até porque nesta altura o campeonato ainda está bastante embrulhado, equipas empataram todas até agora, tirando o jogo do Benfica, uma vitória tinha-nos dado um alento maior nesta altura e era importante. Rui, mas... E que exiges mais a quem sabes que tem qualidade para fazer mais. Claramente, e temos. E os jogadores sabem isso, e o treinador sabe isso, e o nosso presidente também ainda agora numa entrevista que deu há dias, dizia exatamente isso. Nós estamos sempre preparados para subir sempre mais um patamar, e queremos subir esse patamar, até porque temos qualidade. Independentemente dos orçamentos, que nós sabemos que são díspares, mas nós vamos ter esse problema agora na Liga Europa. Eu não concebo que nós estejamos, nesta altura, a ouvir um treinador de uma equipa grande portuguesa dizer que vai jogar contra um grande da Europa e que é uma diferença enorme em relação aos orçamentos, quando nós internamente temos esse problema. Claro. Não é? Quer dizer, qualquer equipa que esteja abaixo dos três grandes tem uma diferença enormíssima em termos de orçamento e nós temos que nos bater contra eles e nós temos que nos intrometer no meio deles, que é o nosso desafio, e muitas das vezes temos conseguido. Ou seja, eu acho que este foi um jogo que não pensei, volto a dizer, não foi um mau jogo do Braga. Esperávamos mais, como é lógico, pela qualidade do Braga, mas eu acho que pode ter sido até um alerta para aquilo que pode vir a ser o campeonato e alertar os jogadores para a necessidade e para aquilo que tem que fazer durante os jogos, durante os 90 minutos, porque isto, só vestir a camisola hoje não chega, não é? Apesar de a camisola do Braga hoje, como o Barroso disse, mete muito respeito nos adversários. E nós já dissemos isto para trás. Ninguém joga olhos nos olhos com o Braga. E nós vemos também as últimas prestações do Braga na Liga Europa. Exatamente. E se calhar, a este nível, e nós nos últimos anos temos tido grandes prestações, principalmente nas fases de grupos, com equipas com um poderio muito grande, não é? E grandes equipas europeias, porque exatamente têm o nosso espírito e jogam olhos nos olhos e são equipas que se vão bater pelo resultado, tal como nós. Em Portugal, muitas vezes isso não é fácil e nós sabemos que isso acontece. Deixa-me só dar uma nota para a arbitragem e dizer que, se calhar, o jogo também não teve casos, não é? Não houve assim nada de extraordinário. Muitas das vezes os próprios árbitros é que arranjam esses casos também, não é? Mas não houve casos, sendo uma primeira experiência. Eu acho que é muito bem-vinda e que o árbitro foi discreto num jogo sem casos.
Muito bem, Rui, muito obrigado pela sua presença, obrigado também, Barroso. Antes de fecharmos, olhamos só para esse jogo do Sporting Clube Braga, que vai defrontar o Estrela Vermelha esta quinta-feira, jogo para acompanhar a partir das 17h45 em direto na SIC. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. Muito obrigado pela sua companhia.